Então, como terminar da melhor forma uma sessão de estudos? Essa aqui é uma pergunta que variou de uma pergunta que eu já respondi, que perguntava, né, sobre como começar uma sessão, e nessa aqui eu vou te responder uma pergunta sobre como finalizar bem uma sessão de estudos. Então, para você que está me acompanhando aqui, meu nome é Thiago Benedetti, sou criador aqui do Aprenda Mais, e esse aqui é um vídeo resposta da série Perguntas, onde vocês mandam perguntas e eu trago as minhas respostas, tá bom? Então, a pergunta da vez é: como terminar bem uma sessão de estudos? Vamos lá então, olha só. Uma sessão de estudos, para começar, é basicamente, né, aquele intervalo de tempo que você usa para estudar algum conteúdo, né, dentro de um cronograma. Então, se você falar assim, ó, eu vou tirar aqui 1 hora para estudar um conteúdo de matemática, isso é uma sessão de estudos, beleza? Então, beleza. Sentei para estudar, fiz o meu começo, estudei as minhas coisas, terminei. Então, terminei lá a minha hora ou cumpri a minha meta de aprendizagem independente de tempo. Então, qual é o detalhezinho, o que eu posso fazer para terminar? Quando você termina de estudar um conteúdo, né, e quando você estuda um conteúdo, normalmente você tem etapas para cumprir, né, entre elas pode ser que você tenha uma revisão embutida para fazer, né, uma retomada para começar, uma abordagem do conteúdo com leitura, videoaula, alguma coisa assim, algumas anotações, resolução de questões, correção das questões, anotação de registros, né, de dúvidas e pendências, alguma coisa assim. E aí, acaba. Como é que você termina? Do mesmo jeito que você começa, você tem que terminar. Você vai reservar um pedacinho de tempo, 5 minutinhos, para fazer uma revisão imediata daquilo que você acabou de estudar. Então, repara, se você viu meu vídeo anterior da pergunta, né, anterior sobre como começar, eu falei que o melhor começo de uma sessão de estudos é fazendo uma revisão de retomada dos conteúdos prévios. E como é que eu termino? A melhor forma de terminar é fazendo uma revisão de síntese imediata daquilo que você acabou de estudar, certo? E para isso você vai gastar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no máximo 5, certo? Qual é o objetivo? O objetivo é, no final da sessão, você sintetizar, ou seja, resumir, simplificar aquela complexidade toda que você acabou de estudar e aprender. Por quê? Primeiro, esse esforço ativo de pensar como simplificar um conteúdo força você, de fato, a trabalhar ele na tua cabeça, certo? E aqui a gente entra naquele contexto de estudo ativo, né? Que é tipo academia. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Se você não faz força, não cresce. Então a ideia é, quando você termina uma sessão de estudos, é importante você fazer um resumo do que você acabou de estudar, usando como prática qualquer estratégia de recordação ativa de conteúdo. Ou seja, não vale você pegar o que você acabou de estudar, o que você acabou de grifar, o que você acabou de anotar e fazer releitura, porque você está fazendo uma recordação passiva, certo? Ou seja, você não está tentando buscar da sua memória aquilo que você acabou de estudar. Então, o que é a recordação ativa de estudo? É provavelmente uma das melhores estratégias de estudo, a partir da neurociência, que você pode aplicar na sua vida. São 5 minutinhos que vão potencializar demais a sua rotina. Então, terminou de estudar, fecha o seu material e aí você tenta pensar, tenta mentalizar, tenta trabalhar uma recordação ativa, ou seja, você vai ter que lembrar o que foi que você acabou de estudar. E aí é interessante, né? Você vai parecer meio doido, né, fazendo isso, mas é interessante você pensar e fechar os olhos e assim, tá, o que foi que eu acabei de estudar? Qual foi o conteúdo? Digamos que eu acabei de estudar, sei lá, fotossíntese. Aí eu vou aqui pensar, ok, eu estudei fotossíntese. Beleza, o que é fotossíntese? Por que as plantas fazem fotossíntese? Tá, quais são as fases da fotossíntese? O que acontece nessa fase? O que acontece naquela fase? Onde que acontece essa fase? Produz glicose? O que é glicose? E aí você fica ali meio que fazendo, né, um jogo de perguntas e respostas ou fazendo um passo a passo do que você aprendeu, tentando criar uma lógica, né? Tentando lembrar desde o começo do conteúdo até o final, né, criar uma espécie de raciocínio lógico sobre aquilo que você aprendeu. E aí uma dica é, você pode fazer isso simplesmente pensando e fazendo recordação ativa. Você pode fazer isso desenhando, então você pode se desafiar. Para cada vez que eu termino de estudar, eu vou gastar 1 minuto, 2 ou 3, criando aqui um desenho, um esquema, uma representação imagética daquilo que eu acabei de estudar. Ou eu vou tentar fazer de cabeça, sem consulta, um micromapa mental daquilo que eu acabei de estudar.
Ou eu vou gravar um áudio de no máximo 1 minuto sobre o que eu acabei de estudar. Ou eu vou pegar meu celular, vou abrir a tela e vou gravar eu mesmo me explicando em vídeo, em 1 minuto ou 2, aquilo que eu acabei de estudar. Ou então eu vou tentar fazer mais algumas questões de conteúdos, né, relacionados a isso que eu acabei de estudar, mas sem nenhuma consulta, e vou tentar pegar, de repente, aquela questão, aquele exercício ultra difícil, só para ver se eu consigo tirar dali alguma coisa. Mas a ideia é, você tem que tentar, sem consulta, forçar teu cérebro a trabalhar um conteúdo. Eu sempre recomendo que você faça o esquema de gravar o áudio. Por quê? Porque quando você explica para você mesmo esse áudio, recordando sem consulta nenhuma o que você acabou de estudar, você já consegue autoavaliar aquilo que você aprendeu e o que você não aprendeu. Você está lá gravando um áudio e aí você, enquanto grava, o teu inconsciente está pensando, eita, eu esqueci isso, esqueci aquilo, eita, eu não entendi isso. E é nessa hora que você vê o que você não entendeu, o que você não aprendeu ou o que não fez, talvez, tanto sentido. E tá tudo bem. Né? É importante que você registre isso. Então, digamos que você tem lá um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram, sozinho, e que você grava esses áudios para deixar registrado ali. E aí nessa gravação você percebeu que alguma coisa ficou meio, sei lá, mal resolvida. Você só anota que naquele áudio tem uma coisa para resolver e coloca isso no teu plano de estudo para resolver, sei lá, na sexta-feira, no sábado, que é o dia em que você desenrola o que está enrolado, certo? Então você pode fazer dessa forma, né, uma estratégia rápida, que não vai impactar e que também você não vai parar a tua vida, né? Digamos, tô ali gravando meu áudio e percebi que de repente eu não entendi alguma coisa, então opa, para tudo e volta a estudar tudo de novo. Não, faz parte do processo. Né? Quando você estuda, você aprende algumas coisas, nem todas. E a aprendizagem é um processo gradual, que exige tempo, gasta energia. E às vezes é só de um dia para o outro que você vai assimilar, acomodar tudo no cérebro e que as coisas vão se conectar e fazer algum sentido. E aí o que você vai fazer? Você vai deixar esse áudio gravado e quando você fixou ali que alguma coisa ficou desenrolada, você deixa para desenrolar isso em algum dia, ouve de novo esse áudio e agora mais maduro, mais esperto, com mais conteúdo e passado esse tempo de maturação do conteúdo, talvez ali você vai perceber teu erro melhor e vai conseguir trabalhar nessa lacuna de aprendizagem. Repara que tudo isso vai te custar 1 minuto ou 2, certo? Então, terminei minha sessão, o que eu faço? Fecha tudo e tenta trabalhar com recordação ativa, sem consulta do seu conteúdo, porque dessa forma você está treinando o teu cérebro a evocar a memória, a resgatar memórias, a localizar essas memórias e trazer elas à tona. Isso reforça suas sinapses, isso reforça seus esquemas mentais e torna a sua aprendizagem mais forte, digamos assim, mais concreta. Beleza? E aí, esse final de recordação ativa vai de você. Você pode usar o Anki, você pode usar o Quizlet, você pode usar uma lista de perguntas, você pode usar esses 3 minutos para fazer uma lista de perguntas sobre aquilo que você acabou de estudar. Você pode fazer isso só pensando, você pode gravar um áudio, um vídeo, seja lá o que for. Eu sempre recomendo gravações ou anotações, porque aí você tem um registro que pode ser útil em algum momento. Por exemplo, essa gravação de 1 minuto ou 2 que você acabou de fazer no seu celular, de um áudio, explicando para você mesmo o que foi que você acabou de estudar, organizando isso na tua cabeça, isso pode ser útil para você lembrar, sei lá, semana que vem, quando você estudar o próximo conteúdo, e que foi que você viu aqui. Então lembra, né, que quando você avança num conteúdo, digamos que você vai estudar o conteúdo 6, você precisa lembrar o que veio antes, no conteúdo 5. E se você tiver um áudio que você mesmo gravou sobre esse conteúdo 5, para você ouvir antes de começar o conteúdo 6, isso vai ser ótimo para a sua aprendizagem, tá bom? Então, essa é a minha sugestão de como terminar bem uma sessão de estudo, fazendo uma super síntese, utilizando alguma estratégia de recordação ativa de conteúdo, sem utilizar consulta, deixando ali algum registro escrito, desenhado, em áudio ou vídeo, daquilo que você acabou de aprender e acabou de entender, tá bom? Dessa forma, você termina muito bem a sua sessão e potencializa a sua aprendizagem, gerando ainda produtos que você vai poder utilizar, né, numa próxima sessão para aprender o próximo conteúdo, partindo da premissa de quê? De que tudo que você aprende, né, passa por um processo gradual, cumulativo, em que conteúdos prévios servem para você aprender conteúdos novos, tá bom? Então, essa é a minha sugestão. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem a sua sugestão, alguma estratégia, se você vê uma forma talvez de melhorar ou facilitar isso aqui que eu acabei de explicar,
deixa também seu comentário, que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então é isso, sucesso para você, bons estudos e a gente se vê num próximo vídeo.